Caro presidente Assir Gurgax, senador Pedro Simão, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma semana extremamente agitada, turbulenta em alguma medida, senador Simão, mas encerramos a semana prevalecendo o império da lei, a Constituição, o respeito dela, a atuação exemplar de alguns colegas, como foi o caso do senador Pedro Taques, ontem, na CPMI, ao defender com muita coragem, destemor, a prevalência da Constituição sobre os processos instalados nessa casa, como as investigações que ocorrem em curso na chamada CPI do Cachoeira. Tivemos também trabalhos das nossas comissões temáticas, muitas delas envolvendo interesse social, audiências públicas e um tema que também estamos dando atenção redobrada, diz respeito a uma polêmica medida provisória, 568, que mexe e altera salários de carreiras importantes, como a área médica, agentes comunitários de saúde, servidores do DENOX na região Nordeste, também mexe com veterinários, e essa medida está na relatoria do líder Eduardo Braga, e penso que teremos na terça-feira uma audiência pública, negociada inclusive por requerimento meu, e com a participação de outros parlamentares, como a deputada Jandira Fegali, deputado Domingos Neto, uma audiência pública para debater o conteúdo dessa medida provisória que é extremamente polêmica. Isso está marcado para a próxima terça-feira e será em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e a comissão mista que está debatendo e foi nomeada para debater e examinar essa medida provisória 568. Estarão representantes da área médica, os ministros da Saúde, ministro do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, ministro Alexandre Padilha. Portanto, vamos ter também uma semana, embora o feriado de quinta-feira, senador Simão, vamos ter uma movimentação grande porque muitas categorias estão mobilizadas. E eu tenho percebido do líder Eduardo Braga um grande esforço no sentido, da mesma forma como o líder do PT, o senador Walter Pinheiro, um grande esforço no sentido de compatibilizar para não haver novamente um contencioso entre esta casa e o Poder Executivo numa matéria que diz respeito a diversas categorias, algumas das quais, inclusive, estão em greve, é o caso das universidades federais. Tenho a convicção de que o bom entendimento, o trabalho para a construção de um consenso, de um entendimento, se for o caso, até, como já defendi nesta tribuna aqui, a retirada desta matéria de pauta para efeito de construção de uma alternativa que não crie mais confusão e perturbação entre servidores de atividades essenciais. Mas a semana também é propícia, senador presidente, senador Simão, para mostrarmos algumas das realizações aqui. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar ou de presidir uma comissão, uma audiência pública, melhor dizendo, na Comissão de Educação, tratando da questão relacionada à chamada economia criativa. Somos um povo, o Brasil, um povo, os brasileiros, muito criativo e acredito que deveríamos estimular mais este talento e este dom. A economia criativa foi uma sugestão do senador Cristóvão Buarque, tão voltado à educação, e a economia criativa tem como matéria-prima exatamente a criatividade, a inovação, a cultura, a educação, o patrimônio histórico e também até o folclore e o esporte. Falo aqui novamente em grandes ideias, porque é através dessas grandes ideias, que encontramos soluções, principalmente em setores que estão em crise, como o da educação. Pois foi uma dessas grandes ideias que surgiu a solução para o endividamento também das universidades comunitárias do nosso estado, senador Pedro Simão, o Rio Grande do Sul e instituições de ensino superior também de Santa Catarina.
No Rio Grande do Sul, nós temos uma cultura que se desenvolveu com base no esforço comunitário, onde a própria comunidade, para preencher o vazio da ausência do Estado, no caso o poder público, para prover de vagas necessárias para a juventude, no caso do ensino superior, a comunidade se organizou e temos grandes instituições. Lá na terra do senador Pedro Simão, a Universidade de Caxias do Sul, em Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, em Ijuí, a Unijuí, em Santa Cruz do Sul, em Bagé, a Urcamp e assim por diante. Foram iniciativas em Erechim, a URI, nós tivemos iniciativas em todas as regiões, a região missioneira da mesma forma, nós tivemos enormes esforços da comunidade criando essas instituições. Porém, com a sucessão de crises, planos econômicos, a cada ciclo de crise no setor agrícola, essas universidades registram um grau elevado de inadimplência, além do que de cargas de gastos para prover um ensino de qualidade aos seus alunos. Pois a situação de endividamento dessas instituições vem sendo tratada há muito tempo. Os demais senadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se envolveram particularmente nesse assunto para uma solução adequada. Uma proposta apresentada pelos reitores das universidades comunitárias ao Ministério da Educação prevê a troca das dívidas federais de universidades por vagas gratuitas de ensino superior. No encontro com a ministra das Relações Institucionais, a ex-senadora Ideli Salvati, deputados e senadores dos dois estados foram informados que o governo federal já incluiu essa grande ideia na medida provisória 559, que, entre outras coisas, vai garantir o saneamento das dívidas das universidades pelas vagas gratuitas. A medida provisória 559, que tem como relator o deputado Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, deve ser votada já na próxima semana. E aqui aproveito para destacar também o apoio do ministro da Educação nessa matéria, Aloysio Mercadante, essencial para que essa ideia virasse realidade. Foi ele que me recebeu em audiência a pedido do líder Eduardo Braga para tratar emergencialmente do problema dessas universidades, numa proposta que foi levada no mês passado ao governo por representantes de diversas universidades comunitárias do meu estado, o Rio Grande do Sul. Essa é uma medida que beneficia milhares de estudantes de universidades como a Urcamp, da região da Campanha, a Unicruz, de Santa Cruz do Sul, a Unijuí, Universidade Regional do Nordeste do Rio Grande do Sul, a Unilassalle, Centro Universitário La Salle, o IPA, o Centro Universitário Metodista, e a própria Universidade de Caxias do Sul, a UCS, ou a UX, como se diz lá, ou a UPF de Passo Fundo, e tantas outras universidades. Conforme informação dos reitores, esse acordo traz vários benefícios, como solucionar a regularidade fiscal das universidades e proporcionar ao governo um aumento significativo de vagas gratuitas no ensino superior. A maioria das universidades hoje não tem fôlego para quitar as contas mensais e as dívidas federais e estão inadimplentes. Dessa forma criativa, se resolve um problema, ampliando o acesso dos jovens gaúchos, catarinenses e brasileiros à universidade. No último Exame Nacional do Ensino Médio, o popular Enem, apenas 8% das pessoas aprovadas conseguiram vagas nas universidades federais públicas através do sistema da seleção unificada. Dou aqui o exemplo do alcance deste acordo entre as universidades e o Ministério da Educação. Só na Urcamp de Bagé, no sudoeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, a quitação da dívida em troca das vagas vai garantir a graduação de 15 mil alunos carentes com bolsas integrais nos próximos 20 anos. Quero lembrar aqui que essa medida provisória 559, originalmente, autoriza a Eletrobras a adquirir participação da CELC Distribuição como parte do plano de recuperação financeira da Companhia Energética de Goiás. Posteriormente, a ideia é a Eletrobras assumir o controle acionário da CELG e iniciar um trabalho de consultoria para examinar as condições da empresa e reorganizá-la ou saneá-la financeiramente e também do ponto de vista da gestão. Conforme divulgou o jornal Valor Econômico, cerca de 3,5 bilhões de reais serão injetados na empresa com recursos da Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Mas o governo deve inserir outros pontos, alguns polêmicos, nessa mesma medida provisória.
O relator e líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Gilmar Tato, já adiantou que o governo não desistiu de aprovar a extensão do regime diferenciado de contratações, o RDC, para obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e quer incluir o RDC nessa medida provisória. O regime diferenciado, na verdade, flexibiliza a contratação de empresas para a realização de serviços de obras. O senador Pedro Simão lembra bem, durante a estada aqui, muitas vezes, do nosso ex-ministro Luiz Roberto Ponte, que foi um inspirador da lei das contratações, a 8666, que era um marco muito importante e que ficou durante muito tempo tramitando no Senado Federal, no Congresso Nacional, e que depois desse tempo ele acabou sendo aprovado, criando, digamos, uma transparência maior e uma seriedade maior no processo das contratações públicas. Foi uma lei muito questionada pela rigidez, mas era necessário. Hoje seria aumentar ainda mais o rigor, e Vossa Excelência, que naquela época lá criou até a CPI das empreiteiras, queria uma CPI para investigar essas irregularidades. Eu fui contra a votação do RDC, o Regime Geral das Contratações, porque todas as instituições que representam as próprias empreiteiras estavam perplexas e preocupadas que isso podia abrir brechas para outras formas de manipulação dessas licitações, dessas obras. O objetivo do governo, senador Simão, senador Acir Gurgás, era exatamente de agilizar o processo das contratações, porque a Copa está batendo as portas. O ano que vem temos Copa das Confederações e 2014 a Copa do Mundo da FIFA. Então o governo decidiu flexibilizar. Agora quer abrir mais uma porta para outras obras do PAC, não só as da Copa do Mundo, as obras que estão incluídas na construção de creches, mas se isso for para viabilizar e agilizar, tudo bem. O problema é que nós temos que encontrar, senador Simão, uma forma de uma fiscalização muito rigorosa sobre essas contratações, e aí queremos que o Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador do Congresso Nacional, haja com toda a energia e a sua competência, usando da qualidade técnica dos seus auditores e fiscais. Um assunto, no mínimo, polêmico, senhores senadores, quando assistimos e investigamos as relações nebulosas, aliás, entre as empresas construtoras, com parlamentares, contraventores e governos estaduais e federais e até municipais. A intenção é votar essa matéria no dia 12 de junho, e eu particularmente tenho como principal objetivo ver a aprovação do acordo com as universidades comunitárias, que vai resolver a inadimplência dessas instituições e, consequentemente, aumentar a oferta de vagas gratuitas para estudantes universitários do meu estado, no nosso estado, senador Simão, o Rio Grande do Sul e também o estado de Santa Catarina. Pois na reunião com a ministra Ideli Salvati, além dos deputados de todos os partidos, estavam também os 3 senadores de Santa Catarina. Otimismo à parte, eu queria encerrar essa semana colocando um assunto também polêmico, mas prioritário para o governo federal e para os consumidores brasileiros. Eu falo do serviço de telefonia, ou pelo menos os investimentos que deveriam ser feitos nessa área para melhorar a atual situação. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados esta semana, tratando do serviço de telefonia no Brasil. Mas, em muitos casos, poderíamos chamar de desserviço de telefonia, porque nós temos lá, senador Simão, na região da fronteira oeste, por exemplo, o senhor sai de Uruguaiana, do lado da Argentina, com Passo de los Libres, vem a Quaraí, na fronteira com o Uruguai, vem mais um pouco até Santana do Livramento, também na fronteira do Uruguai. Quaraí com Artigas, Santana do Livramento com Rivera. E ali nesse caminho, que é longo, senador, não há linha, não há comunicação de internet ou de telefonia móvel. E há uma estrada erma, não há, é uma boa estrada, asfaltada, sim, porém não há nenhum tipo de, digamos, de socorro, se houver necessidade, em caso de um acidente. E não havendo uma linha de telefonia móvel, telefone celular, por conta da falta da presença das operadoras dessa telefonia, se houver um acidente, como é que a pessoa vai socorrer? Porque não tem como pedir um socorro da área médica ou mesmo de uma Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Então, nós já temos solicitado que o governo, a presidenta Dilma, assim como ela fez com os bancos, que mandou abaixar juros, como ela fez com a empreiteira lá no Internacional, que mandou
ir lá para resolver o problema que estava demorando em relação ao estádio do Beira-Rio, também ela determine o ministro das Comunicações que peça às concessionárias desse serviço de telefonia que resolva e que preencha, porque não fique só com o filé mignon, que são as áreas urbanas, onde a demanda é muito maior, onde ganha-se muito dinheiro, mas também faça um investimento naquilo que se chamaria uma zona de menor demanda pelo serviço. Mas é tão importante quanto na zona. Ainda mais, as produtoras rurais de Santana do Livramento alertaram que aumenta o êxodo rural por não disponibilizar na área rural o serviço de telefonia móvel ou de internet. Isso não é só lá naquela fronteira que é distante do centro metropolitano de Porto Alegre, senador Simão. Isso acontece também em Santa Cruz do Sul, no interior, em Venâncio Aires, zonas muito próximas de Porto Alegre, na Barra do Ribeiro. Quer dizer, não é possível que a concessionária desse serviço público tão importante não forneça o serviço adequado de telefonia móvel e internet, acesso à internet nessas regiões tão carentes. Estamos atentos a essa questão, porque sabemos que as empresas de telefonia ocupam hoje as primeiras posições na lista dos PROCONs, onde aparecem como as empresas mais denunciadas por irregularidades. Aliás, o senador Mozarildo Cavalcante, assíduo aqui no plenário, tem tratado desse assunto. Problemas como cobranças abusivas e falta de sinal ou do serviço contratado são os mais frequentes. O governo estuda uma redução de impostos da conta do telefone, mas precisa também encontrar uma forma de garantir a melhoria do serviço, ou seja, ter a certeza de que as empresas de telefonia estão mesmo investindo o que prometeram. Eu volto a citar, como eu disse, a situação lá das produtoras rurais de Santana do Livramento, na fronteira oeste, porque esse serviço é essencial ali. Chamo a atenção para os problemas no serviço de telefonia, porque vejo com preocupação os rumores de que o governo e o setor de telecomunicações podem fechar um acordo para transformar multas aplicadas pela Anatel contra as operadoras de telefonia em obrigações de investimentos. Na teoria, a ideia é ótima, muito boa, aliás. As multas somam hoje cerca de 6 bilhões de reais e parte disso, 400 milhões de reais, irá vencer em breve. Valores que podem impulsionar o setor com a melhoria da rede do serviço. Mas essa troca, pagamento por promessa de investimento, precisa ser feita de forma que tais investimentos tão necessários realmente sejam feitos. Os consumidores estão cansados de pagar e não receber pelos serviços contratados. Estão cansados dos problemas de sinais, principalmente no interior do Brasil, ou da internet lenta nas capitais brasileiras, inclusive aqui em Brasília. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já adiantou que o governo será cuidadoso ao negociar essa solução das dívidas das empresas de telefonia e irá primeiro ouvir o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. É uma boa providência, ou pelo menos um primeiro passo adequado. Uma solução para essas dívidas, senhoras e senhores senadores, precisa passar pela garantia de que esses 6 bilhões de reais vão mesmo ser aplicados em melhorias do sistema de telecomunicação brasileiro, ampliando o serviço de telefonia móvel e melhorando o acesso dos brasileiros à moderna tecnologia de banda larga. Imaginem nós que vamos fazer a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, onde milhares de jornalistas do mundo inteiro, comentaristas, especialistas virão aqui precisando se comunicar e não oferecermos um serviço adequado e eficiente de comunicação rápida, como a banda larga, a esses milhares e também os próprios turistas que virão e que usam muito a internet para suas comunicações ou mesmo na participação das redes sociais. Nós temos que ter a mesma qualidade de bonitos estádios, também ter essa infraestrutura, hoje já tão criticada como hotelaria muito cara, deficiente, temos que preocupar com esse serviço de telecomunicações. As multas que a Anatel aplicou por irregularidades devem ser aplicadas na melhoria desse serviço. Temos que ter a certeza de que esses problemas não voltarão a acontecer e que o consumidor terá a seu dispor sempre um serviço de qualidade. Aí depende muito do próprio consumidor continuar reclamando dos seus direitos e também o poder público fiscalizando adequadamente a concessão desse serviço.